Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí da nossa disciplina Modelos Preditivos e Séries Temporais. O tema da aula de hoje será tratamento de dados numéricos, né? A gente vai ver como lidar com dados faltantes, estratégias de normalização de dados, que é quando a gente aplica isso em dados numéricos, né? E algumas estratégias para lidar com ruído no nosso dado numérico no caso. Bom pessoal, e a primeira estratégia que a gente vai ver para nosso pré-processamento de dados numéricos é lidar com dados faltantes, né? E a primeira coisa aí que a gente vai ver é uma estratégia que a gente chama aqui, que foi aportuguesada do inglês, né? Do inglês impute, que é imputação unidimensional. O que isso quer dizer, né? Quando a gente usa informações do próprio atributo que a gente está querendo substituir para a gente realizar a gente completar o dado que está faltante, né? Então a gente isola nosso atributo de todos os outros, e a partir de uma determinada métrica desse atributo, a gente vai lá e substitui o dado faltante que a gente está tratando. Né? Então, para exemplo, aqui a gente tem um dataset simplificado, né, com nome, idade e sexo das pessoas, e uma estratégia, por exemplo, se a gente tivesse um dado faltante de idade, seria ou substituir pela média da coluna idade ou pela mediana. Então, se a gente fosse substituir pela média da coluna, a gente faria 26 mais 22 mais 60 dividido por 3, que é igual a 36. Então, a gente substituiria o valor ali da idade do José por 36. A gente poderia também substituir pela mediana, né? A mediana ali, no caso, seria 26, né? Que é o valor no qual 50% dos valores de idade estão abaixo e 50% estão acima, né? Como a gente só tem 3, a gente pega o valor ali do meio. Então, a imputação unidimensional é basicamente isso. Você usa informações do próprio atributo, que tem dado faltante, para substituir, né, para imputar o dado. Né? E aqui a gente já vê um dos principais problemas, né, digamos assim, um dos principais trade-offs entre média e mediana, que é um clássico aí quando a gente trabalha com dado, que a média ela é muito susceptível a dados extremos, né? A dados outliers, por exemplo, né? Então, quando você tirar a média ali de 26, 22 e 60, o 60 ali, a idade de 60 vai puxar a sua média para cima, muito para cima, né? Ao passo que a mediana ela é muito menos susceptível a dados extremos, né? Ela se consegue comportar melhor na presença de dados extremos. Então, ali no caso, mesmo tendo o valor de 60 de idade ali, ele vai substituir ali o valor do José pelo 26. Então é um ponto de atenção que a gente tem que ter em mente, né? A estratégia vai depender do que a gente vai, da forma como que o nosso dado vem, né? Se nosso dado vai ter muito outlier, talvez é melhor usar a mediana, às vezes vai ser melhor usar a média, e a melhor maneira de determinar isso é através de teste, né? Pode comparar as duas estratégias e ver qual que tem a melhor performance, mas é bom ter isso em mente, que a média e a mediana, elas têm esse comportamento distinto aí, uma é mais influenciada por valores extremos do que a outra. E uma segunda estratégia, né, que ela chama de imputação multidimensional, que é basicamente você utilizar de algoritmos de aprendizado de máquinas, algoritmos preditivos, para tentar estimar qual que é o valor do dado faltante. Então você tem um atributo do seu dataset, e o que você faz? Né? Você escolhe todos os outros atributos como sendo as features de um modelo que vai predizer qual que é o valor faltante que você está tendo em uma das colunas aí do seu dataset, né? Então, é basicamente como você estivesse construindo um modelo para prever qual que é o dado faltante, né? É um processo iterativo, né? Porque a gente pode ter dado faltante em diferentes atributos do nosso modelo e a gente vai ter que fazer de forma iterativa, né? A gente começa, em geral, por um que tem menos e vai até tentar estimar o que tem mais dados faltantes. Mas é uma das estratégias aí que a gente consegue abordar também para quando a gente está lidando aí com dado faltante. E essas duas formas aí de imputar dados, elas estão disponíveis aí no scikit-learn, através aí dentro do pacote Impute, né? Tem as classes Simple Imputer e Imputer Interativo, né? Que é o que a gente consegue utilizar essas duas estratégias aí. E igual eu mencionei para vocês, qual que escolher, né? A gente vai utilizar uma estratégia unidimensional, pela média, pela mediana. A gente vai utilizar uma estratégia multidimensional, que a gente vai construir modelos para prever dado faltante. Talvez a construção do modelo para prever dado faltante é tão complexa quanto a construção do próprio modelo para fazer o que a gente quer. Então a gente tem que pesar aí na balança, né? E a melhor maneira de escolher isso é através de testes, né?
Uma pessoa que trabalha com isso, com modelagem preditiva, né, com modelos de machine learning, ela testa muito, né? Uma qualidade dessa pessoa que ela tem que ter. Ela tem que testar. Então, você escolhe um determinado critério para avaliar um modelo e testa a melhor abordagem para você e depois pesa ao final, na balança, dado o desempenho que vocês tiveram, qual que é a estratégia mais simples e que resultou no melhor desempenho. Então, teste. A gente tem que testar, não tem outra saída. O segundo ponto aí que eu gostaria de mencionar para vocês é a normalização, né, dos dados, né? Os dados numéricos, muitos modelos, eles precisam que os dados estejam normalizados para que não venha privilegiar um atributo em detrimento do outro. Então, modelos por exemplo, de redes neurais, qualquer modelo que trabalhe com o conceito de distância, seja distância euclidiana, seja outra métrica de distância, quando você, por exemplo, tiver um dado, por exemplo, ele está na escala de 0 a 1 milhão, o outro está na escala de 0 a meio. Com certeza, quando você estiver calculando distância, por exemplo, distância multidimensional, o valor que tem um maior intensidade ali na escala, ele vai ser privilegiado, né? E muitas vezes a gente não quer isso, a gente quer que todas as features tenham, que o modelo decida qual que é a feature que tem maior importância, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E a primeira estratégia aqui é a estratégia de normalização que a gente chama de min-max, que aqui no caso a gente está normalizando todo o nosso dado, a gente está escalando ele para o menor valor ser igual a 0 e o maior valor ser igual a 1. Então, os atributos, né, do nosso dataset, cada coluna ele é escalado seguindo essa regrinha aí. Então, o nosso x scaled, né, ele é o próprio valor do x menos o valor mínimo dele, isso tudo sobre o máximo menos o mínimo. Então, aqui como exemplo, né, imagine que a gente tem um atributo salário, que varia de 900 a 32 mil, e a gente quer transformar esses valores, colocá-los, né, dentro do intervalo 0 e 1. Então a gente vai aplicar essa regrinha, a gente vai determinar qual que é o x-min, qual que é o x-max, e quando a gente for lá no nosso modelo e imputar a transformação, por exemplo, de um valor 10 mil, ele vai aplicar essa regra. Então 10 mil menos 900, que é o x-min, dividido pelo valor máximo e o valor mínimo, a diferença entre esses dois valores, né? E esse valor no nosso dataset, o valor de 10 mil seria 0,292, né? Então aí é uma forma aí de escalar, de normalizar o nosso dado. Uma segunda estratégia, que ela é um pouco diferente da anterior, ela não vai limitar o nosso valor no valor mínimo e no valor máximo, mas ela vai fazer com que o nosso dado ele seja mais ou menos comportado, ele esteja mais ou menos próximo do zero ali, que é a estratégia que a gente chama de z-score, né? O z-score é justamente essa medida que quando a gente subtrai o valor da média amostral e divide pelo desvio padrão dessa nossa amostra, né? E o que isso vai fazer? Vai fazer com que os dados ali próximo da média tenham valores próximos a zeros, e o valor que ele retorna para a gente ele é muito intuitivo, porque quanto mais próximo de zero significa que ele está mais próximo da média, e quanto mais distante do zero, seja para o lado positivo ou seja para o lado negativo, significa que ele está se afastando ali da nossa média ou ele está sendo cada vez mais um valor extremo, né, um outlier do nosso modelo. Então, no mesmo exemplo anterior, né, agora imagine que a média dos salários que a gente está trabalhando, um atributo salário, seja 3 mil, e o desvio padrão dessa nossa atributo salário seja 1.000. Uma pessoa que, por exemplo, ganha 10 mil, o valor do z-score dela normalizado, né, vai ser 10 mil menos 3 mil dividido por 1.000, que é 10 mil menos a média ali amostral dividido pelo desvio padrão, que é 7. Ou seja, essa pessoa ali está muito distante da média ali do salário, né? Então está um valor bem elevado. Então ela tem essa intuição para a gente, que é uma forma aí de a gente normalizar o nosso dado também. Uma segunda maneira aí, segundo ponto, terceiro ponto na verdade, né, que eu gostaria de tratar aqui com vocês é como lidar com ruídos, né? Dados ruidosos, né, às vezes é muito difícil a gente prever qual é o comportamento para cada uma das amostras, para cada um dos exemplos ali do nosso dataset. Aí às vezes é bom a gente agrupar o nosso dado algum critério, os nossos dados numéricos, né? E uma das estratégias para minimizar o efeito do ruído é o que a gente chama de binning, né? Em português se chama encaixotamento. Então o que a gente faz? A gente define tamanhos para cada uma dessas caixas, né? Para cada um desses caixotes. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem
9 exemplos, a gente está gerando um caixote ali que ele contempla de 3 em 3, e a gente aplica uma transformação no nosso dado que dentro de cada bin, dentro de cada caixa, a gente calcula, por exemplo, a média, calcula a mediana, por exemplo, do nosso dado, né? Aqui no caso eu estou calculando a mediana, então para cada um dos bins que eu gerei, eu calculo a mediana daquele bin e atribuo aquele valor a todos os elementos daquele bin, né, daquele caixote, né? Então aqui, por exemplo, se a gente tiver, aqui no caso lá de baixo, né, que a gente tem 21, 30 e 90. Então a gente tem valores muito diferentes, muitos esparsos um do outro. A gente consegue minimizar esse efeito aí através dessa estratégia aí de binning, né, que a gente consegue dar uma suavizada no nosso dado. Então essa é uma maneira aí de lidar com ruídos também, que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Bom, pessoal, conclusão da aula de hoje, né, a gente viu diferentes estratégias para lidar com dados faltantes. A gente viu que existem estratégias unidimensionais, multidimensionais. A gente viu estratégias para normalizar o nosso dado, colocar entre 0 e 1, ou através de uma minimização, normalização, né, que a gente chama de z-score, que a gente deixa o nosso dado ali, quanto mais próximo de 0 significa mais próximo da média ele está. A gente viu estratégias também para lidar com o ruído, que é o encaixotamento, né? Então, eu estou munindo vocês aí com ferramentas para vocês testarem e conseguirem validar aí qual que é a melhor estratégia aí para lidar com os diferentes tipos de dados que a gente vai receber ao longo aí qualquer modelagem que a gente venha a fazer, né? E os testes definem qual a estratégia a ser utilizada, né? Então, não tem como fugir, a gente tem que testar. É lógico que o nosso dado vai contar muito uma história para a gente de qual que é a melhor que a gente tem que utilizar, mas a maneira aí mais sistemática, mais simples aí de a gente fazer isso é através de testes. E na próxima aula a gente vai ser uma aula prática onde a gente vai ver estratégias, quais tipos de plots que a gente pode utilizar para visualizar dados numéricos. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.